Oi para quem está entrando. Vamos só aguardar para iniciar a live. Vou enviar o convite. Oi, Débora. Oi, dá para ouvir certinho? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, consegue me ouvir também? O seu áudio tá baixo um pouco. Dá uma aumentada. Dá para ouvir? Melhorou um pouco. Deixa eu te falar. A sua imagem tá cortando quase todo o seu rosto. Deixa eu... Consegue ajeitar aí? Tá ajeitado aqui. Tá melhor? Tá melhor. Ainda tá cortando um pouco aqui assim, ó, em você. Consegue ajeitar aí? Que aqui para mim mostra normal. Tá Dá uma normal? ajeitadinha. Então, boa tarde, pessoas que estão acompanhando aí. Boa tarde, Débora. Certinho? Ok, a imagem tá ok? Vamos começar agora? Então, hoje é a segunda parte, né, de algumas das imagens do livro. Aí a gente vai começar por uma imagem que fala sobre moda, ausência de empatia e amor ao próximo. Depois a gente vai para uma imagem que fala sobre o uso doentio das mídias sociais e dos aparelhos que a gente usa para acessar essas mídias sociais. A terceira imagem, a gente vai para uma falência do sistema educacional. É uma imagem que faz uma crítica a esses problemas da educação. A quarta imagem, a gente vai para abandono abandono parental, que é o abandono de pais. São os pais que vão comprar cigarro e nunca mais voltam. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre relações familiares e a questão do aborto, tá? E a quinta imagem, e nas últimas imagens a gente vai falar sobre ausência de afetividade na família e relações líquidas. Isso aí. E para quem não acompanhou, tem a primeira parte do vídeo. Vídeo salvo aqui no IGTV para quem quiser acompanhar. E hoje a gente vamos à segunda parte. Tá. Pode ir para a primeira imagem? Na primeira imagem, eu não sei se a imagem está mais ou menos boa. Você está conseguindo visualizar? Então, essa primeira imagem, eu trouxe ela aqui no computador
E aqui também, só que aqui ela vai aparecer espelhada, para quem está assistindo aqui. Essa imagem, ela é do conto A Nova Onda, que fala sobre como a gente foi perdendo o olhar sobre algumas coisas que estão ficando cada vez mais invisibilizadas e o nosso olhar ele foi se desviando para coisas que são moda hoje, por exemplo. Aí aqui, vocês podem ver que há uma linha do tempo, né? Em 2005, ainda se enxergava o mendigo. Em 2010, você já começa a ver só metade desse mendigo. Em 2015, ele já desapareceu, só ficaram as roupas. E em 2019, a gente vê cães e gatos. Essa imagem, o objetivo dela não é não criem cães ou animais domésticos e tal. Mas a crítica, ela está muito, muito além da imagem. É a questão da gente perder esse olhar sobre essas pessoas que precisam de ajuda, os moradores de rua, as crianças em situação de perigo, e aí a gente desviar o olhar e só enxergar coisas que estão na moda, que todo mundo tem. E tem uma crítica também em relação à coisa as pessoas têm, algumas vezes, igual cães, gatos ou outra coisa que está na moda, não porque gosta realmente, mas porque todo mundo tem, então aquilo é status. Se você tem um Shih Tzu ou se você tem alguma outra raça dessas que estão na moda agora, você mostra status, você, sabe, tá ali na onda de todo mundo. Então, nem todo mundo tem porque gosta, né? Muita gente vai na onda ali, vai no consumo. E a crítica também está em como essas espécies, esses animais, eles viraram algo para ser consumido. Eles deixaram de ter aquele significado, assim, são uma espécie de seres vivos e viraram algo a ser consumido. Tanto que as pessoas pagam caríssimo por esses animais e há toda aquela coisa dos animais que são as fêmeas matrizes, que são obrigadas a reproduzir constantemente. Então, além dessa imagem, e o conto, é claro, que é o Nova Onda, e aqui está ex-mendigo por causa dessa coisa, né? O mendigo ele vai desaparecendo como se ele tivesse, o mendigo, morador de rua, ele vai desaparecendo como se ele tivesse superpoderes, né? Ele vai ficando invisível aos poucos, aos olhos de todo mundo, e as pessoas só enxergam aquilo que está na moda, aquilo que mostra um padrão de vida ou demonstra um status. Nesse sentido, essa imagem ela traz essa crítica. E é isso, fala sobre a questão do morador de rua, a gente perdeu o olhar sobre ele, parece que ele nem existe mais, tanto que hoje se fala muito menos sobre essas pessoas em situação de perigo, que moram na rua, e desvia-se a atenção para coisas que estão na moda. Mas, novamente, a crítica não é sobre em cima dos cães ou dos gatos. A questão é como as pessoas, sabe, consomem isso como se fosse uma mercadoria também. Entende? Pois, também é importante levantar essas problemáticas sociais e para a gente poder refletir, né, e ter um novo olhar também. Se você quiser ler uns comentários ali que estão aparecendo, só para a gente ver o que estão achando. Deixa eu ver. As pessoas não querem olhar o que é feio. As pessoas não querem olhar o que é feio ou triste. Por mais que seja necessário, as coisas fúteis prendem mais a atenção e o interesse das pessoas. Então, quem falou isso foi a Fabiana Sotin, que é a minha esposa, que é quem fez os desenhos para mim. Inclusive esse. Então, assim, as pessoas realmente elas desviam, elas falam que eu não quero, para que eu vou olhar para o morador de rua, isso vai me deixar desconfortável, isso vai quebrar minha zona de conforto. As pessoas têm muito isso mesmo, a gente sabe que tem muito isso.
Tanto que se as pessoas não tivessem tanto essa coisa da zona de conforto, a ideia do ligar o foda-se, ou a coisa do good vibe, se elas não fossem tão apegadas a isso, a gente não, talvez não estivesse vivendo aí o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Tanta corrupção, a gente está caminhando aí para algo tenebroso, do jeito que a política nossa está, o caminho que ela está percorrendo agora, e mais de 100 mil mortos, e ninguém comenta sobre isso. Nas ruas parece que está tudo muito normal. Então, realmente, elas desviam a atenção porque é para aquilo que elas consideram feio e triste. Isso eu concordo que seja verdade. Infelizmente, é uma realidade social muito presente, né, na nossa sociedade e muito triste mesmo. Vamos para a próxima? Vamos. Essa imagem que mostra um celular descarregado, tenho ela aqui também, essa daqui, ele fala assim, você tem apenas 2% para continuar existindo. Esse conto chama-se Procura-se. Por que esse nome? E aqui tem uma epígrafe que fala, Enzo e Catarina fizeram check-in em um shopping, eles estão muito felizes. Esses dois personagens, eles se encontram e eles vão sair para comemorar o tempo em que eles estão juntos, só que toda a relação deles é através das mídias sociais, pelo celular, nas mídias sociais. E não só a relação deles, e ao longo do conto vai mostrando a relação entre eles e seus pais, e seus amigos. Então, assim, quando ninguém fala com eles, eles acham que aquela pessoa nem existe mais. Porque a pessoa não falou com eles através do Facebook, do Instagram, do Twitter, ela não curtiu. Então, a vida deles gira em torno disso. Em um determinado momento, durante esse passeio, o celular da Catarina, ele descarrega, ele fica completamente sem bateria. E aí o Enzo, que é o namorado dela, que saiu junto com ela para comemorar esse tempo que eles estão juntos, acha que ela desapareceu, que ela pode ter sido sequestrada ou qualquer coisa assim, porque ele não enxerga ela se ela não estiver falando com ele no celular. Os únicos momentos em que um olha para o outro de verdade é quando eles param para tirar selfie juntos, sabe? Fazer aquela fotinha. Então, fora isso, eles não se olham de verdade. Eles ficam, o relacionamento deles é todo ali na rede social. Tem até um momento em que o pai dela clica, tipo assim, dá um coraçãozinho numa foto deles e fala que super apoia o relacionamento deles, e o pai dela nem conversa com ela no mundo real. Então, mas aquilo ali para ela tem muito mais significado do que se ele falasse com ela no mundo real. Porque é assim que, mais ou menos, a gente tem vivido, né? A gente tem 5 mil amigos no Facebook, tem, sei lá, 10 mil pessoas adicionadas no Instagram, mas quantas dessas pessoas a gente realmente conhece e sabe quanto contato humano a gente teve com essas pessoas? Geralmente nada, né? Realmente entra também a questão da gente saber fazer bom uso, né, das redes sociais, porque serve também além para, vamos dizer assim, para aproximar as pessoas que estão longe, mas a gente também não pode afastar as pessoas que estão perto, a gente que tem a oportunidade de ter o contato, mas fica dependente ali, né, da rede social o tempo todo. Exatamente. É uma coisa que veio para aproximar e ela realmente aproxima, não é algo totalmente negativo, mas sem saber usar, isso acaba virando um problema também. Porque ao mesmo tempo em que pode aproximar, ela pode te distanciar das pessoas do seu convívio. As pessoas que realmente deveriam ter alguma importância na sua vida. Exatamente. Aí vocês, enquanto a gente continua aqui na análise, vocês podem mandar comentários, se vocês tiverem, né? Perguntas também, fiquem à vontade. Pode prosseguir. Sim. Deixem perguntas, gente, que a gente responde no final da live sobre as imagens. Qualquer coisa, vocês podem falar para voltar na imagem que a gente volta. Essa próxima imagem
ela fala sobre um viajante do tempo. E esse viajante, esse cara, ele queria voltar para o passado porque ele achava que o conhecimento que ele tinha no presente, se ele voltasse para o passado, a humanidade, em pouco tempo, teria carros voadores, viveria de uma forma extremamente futurista. E ele pensou, nossa, se eu tivesse uma oportunidade para voltar para o passado, eu ia transmitir todo o meu conhecimento lá para o homem das cavernas, e aí ele iria em algumas décadas, ele teria carros voadores, ele teria tudo aquilo que a gente não tem hoje, em 2020, por exemplo. E aí, ele está caminhando e tal, e acontece um efeito, um raio cai, e aquilo quebra a barreira, e ele acaba viajando para o passado. Só que quando ele chega lá no passado, no período dos homens das cavernas, ele acaba descobrindo que todo o conhecimento que ele aprendeu na escola, que ele aprendeu, assim, que ele usa no dia a dia, por exemplo, a gente tem eletricidade, mas a gente não sabe produzir eletricidade. A gente sabe o quê? Usar o que já está pronto. A gente usa, acende, apaga, porque a gente já tem tudo isso feito, né? Mas a gente não, por exemplo, eu pelo menos não sei. E a maioria da população eu tenho certeza que não sabe. Se estiver no meio de uma mata, vou produzir eletricidade aqui. Não sabe nem acender fogo, né? Com madeira. Então, quando ele chega no passado e não tem nada pronto, são só pedras e animais selvagens, e tem que sobreviver caçando, ele percebe que todo o conhecimento dele, todo o conhecimento moderno que ele aprendeu, é inútil. Não serve para nada naquela realidade. E, e aí, aqui na epígrafe até fala, sabe? Não faça a menor ideia, disse o viajante do tempo. Ele está ali tentando acender a fogueira, o homem das cavernas olhando para ele assim, né? Tipo, nossa, não sabe nem acender uma fogueira. E ele, que voltou com o intuito de mudar a história da humanidade, percebe que o seu conhecimento moderno é inútil. Que ele não. Na verdade, tudo que ele usava no futuro, ele só aprendeu a usar. Ele não aprendeu a produzir, a fazer do início, do zero até o final. Aí, quando eu escrevi esse conto, eu mesmo fiquei pensando em outras coisas. Tipo, se do nada a gente perdesse tudo que a gente usa hoje, quanto a gente saberia sobreviver? O que a gente sabe fazer realmente, que não esteja pronto? Fazer do zero. Já parou para pensar nisso? Para se pensar, né? Muita coisa a gente é muito dependente, né? Principalmente essa Exato. nossa. Muita coisa é dependente. E sem isso, a gente às vezes nem sabe como se virar, né? Sim. Então, a tecnologia, não, assim, ainda há pessoas que inventam algumas coisas, mas a gente, no geral, é muito dependente de tudo que está pronto, né? Então, o conhecimento que a gente aprende na escola, por exemplo, dificilmente a gente vai aprender alguma coisa, a construir alguma coisa do zero. Geralmente a gente só aprende aquilo que já foi descoberto ou inventado por alguém. A gente aprende alguma coisa dentro daquele esquema. A gente não. Até porque, igual no Brasil, por exemplo, que não tem tanto investimento em ciência, na verdade o investimento aqui é ínfimo, né? É uma vergonha. E agora, então, está pior ainda. A nossa capacidade, a gente tem capacidade, é claro, todo mundo tem uma capacidade de inventar, de descobrir coisas novas, mas como não há investimento nisso, a gente não sabe, a gente só aprende aquele conhecimento tradicional das escolas e escolas, faculdades e tal. Mas eu, pelo menos, parei para pensar que eu sei fazer poucas coisas que seriam úteis para sobreviver, por exemplo. Eu sei usar coisas que estão prontas, mas dificilmente eu saberia sobreviver em uma situação que eu não tenha eletricidade, que eu não tenha fogo, que eu não tenha essas coisas que estão à disposição. Eu também, e realmente é uma coisa para a gente se pensar mesmo, ver até que ponto, né, essa dependência é uma coisa boa e até que ponto pode atrapalhar, né? Exatamente. Próximo. Essa é,
se chama Sentenciado a Viver. E aqui ela mostra um feto sendo julgado pela mão da sociedade, né? E ele é sentenciado a viver miseravelmente, mas ele é obrigado a existir. O que essa imagem quer dizer? Eu tenho ela aqui também, o primeiro desenho que a gente fez. Assim, qual é a ideia que está sendo transmitida nessa imagem? A gente sabe que a gente vive numa sociedade onde todo mundo, principalmente agora com o Facebook, Instagram, mas acho que isso é mais presente no Facebook. Todo mundo quer julgar, né? Todo mundo quer bater o martelo, quer dizer como os outros têm que viver as suas vidas, quer dar uma opinião moral na vida de alguém. E aí, nesse conto, fala de uma menina que ela engravida, o pai desaparece, né? Como geralmente acontece aqui no Brasil, a gente tem esse rapto de pais, né? Eles desaparecem, são abduzidos. E aí ela pensa em abortar quando ela descobre que ela está grávida, ela pensa em fazer um aborto porque ela entende que ela não teria condições de criar essa criança. Só que aí todo mundo, toda a sociedade em volta dela começa a criticar, porque ela não pode abortar essa criança, ela não pode fazer isso, ela tem que ter uma vida e coisa e tal. E aí ela é extremamente julgada, ela chega a ser agredida por pessoas que ela conhece, porque ela não pode falar uma monstruosidade dessa. Só que, como ela se alimenta muito mal durante a gravidez, ela foi proibida de fazer o aborto pela sociedade, e aí ela se alimenta muito mal porque ela não tem condições financeiras, ninguém ajuda ela. Ela foi proibida, mas ninguém ajuda ela, entende? E aí ela acaba falecendo após o parto. E essa criança cresce jogada para o mundo, nas piores condições possíveis, sem acesso a nada que um ser humano precisa para ser minimamente feliz. E aí, num determinado momento da vida, ela acaba entrando para o mundo do crime. Ela cresce, né? Essa criança cresce e entra para o mundo do crime. E aí, depois de roubar algo para comer, essa pessoa é pega, e a mesma sociedade que disse que essa criança tinha o direito à vida, independente de que a mãe tivesse condições ou não de dar uma boa vida para essa criança, é a mesma sociedade que vai julgar esse agora adulto a pena de morte. Falar que ele deve morrer, que ele deve ser assassinado porque ele é um bandido. Então, essa imagem, esse conto, ele fala sobre o que algumas pessoas chamam de aborto social. A triste história de um aborto social. Está até falando aqui na epígrafe. O que é o aborto social? Você é obrigado a ter um filho indesejado, mas a sociedade ela pode abortar esse adulto depois que ele cresce. Você não teve condições de dar nada para o seu filho, ele entra para o mundo do crime, e aí, quando ele é adulto, aí ninguém, quer proteger mais não. Foda-se, roubou uma bolacha? Não, tem que matar, isso é bandido da pior qualidade. Isso seria o aborto social. Você não aborta o feto sem sentimentos e que ainda não está raciocinando, mas você aborta a pessoa que tem sentimentos, depois que já está ali na adolescência, na fase adulta. Então é muita hipocrisia fazer isso. Igual, hoje existe campanhas em prol do aborto legalizado e seguro, né? Porque eu acho que só quem pode decidir se vai abortar ou não é a mulher, porque, primeiro, o homem não engravida. A gente sabe que o homem não engravida. Então, o homem não tem que dar opinião sobre isso. Essa é uma opinião que tem que vir somente da mulher. E é muito triste a gente ver a quantidade de assassinatos que a gente vê todos os dias de crianças que acabam entrando no mundo do crime. A polícia chega lá e executa, todo mundo acha aquilo muito legal. Mas, da forma como eu vejo, seria mais humano se essa pessoa nem tivesse nascido para viver. Eu nem chamo isso de vida, né? Mas para viver esse tipo de vida em que você não tem acesso a nada, você vive
sabe, sendo maltratado, na maioria, e muitas vezes sofre abusos ao longo da vida, nessa situação miserável. Então, é muito mais humano, que nem chega a nascer. Por isso que o aborto tem que ser legalizado. Por causa da saúde da mulher, para ela não fazer isso em locais que não são apropriados para isso, e também porque é uma forma de você respeitar a liberdade da mulher, né? É uma coisa, é uma discussão que só cabe à mulher. E não é humano, né? Você obrigar essa criança a nascer, e aí depois foda-se. Já cumpri com a minha parte, de bom cristão, obriguei a nascer. Agora, se vai virar bandido ou não, não é problema meu, né? Isso não é justo e não é humano. É também muito uma questão que a gente já falou, né, no primeiro vídeo, sobre o machismo também, né? Essa ideia da Sim. sociedade de julgar do que uma mulher deve ou não fazer com o corpo dela, né? Como se tivesse o direito de opinar sobre. Então, entra nessa questão também, né? Esse julgamento. E eu tenho uma rede social que eu não uso muito, mas é uma rede social dos famosos. E também tem muito esse julgamento, né? E polêmica que é o Twitter. É uma rede que tudo de julgamento que tem sem controlar. E é tão engraçado que se você for observar, as mesmas pessoas que vão falar, essa criança tem que nascer, é uma vida. As mesmas pessoas que vão dizer isso são as mesmas pessoas que em algum momento condenam algum jovem morador de periferia à pena de morte. Condenam verbalmente, né? Tem que matar, isso é bandido. Porque para eles, vida é só colocar no mundo. E na maioria das vezes, os homens que se envolvem, que querem defender pró-vida, como eles dizem, né? Pró-vida só para nascer, mas depois foda-se. Na maioria das vezes, esses homens são os mesmos que não cumprem com seus papéis de pais. Só querem mostrar uma pose de bom cristão nas redes sociais e falar coisa que não diz respeito a eles. A realidade acontece muito no Brasil também. Exato. Tem alguns países que já abriram a mente, né, para esse pensamento e tem estados que permitem, principalmente, o aborto legalizado e seguro, né? Então, a mulher, ela tem que ter isso, né? Um direito dela. Essa escolha, né? Igual, vítimas de abuso sexual, vítimas de pedofilia, e nessas condições também, que engravida e sabe que não tem condições de dar uma vida de verdade, aquilo que a gente chama de vida, sabe? Em toda a plenitude da palavra, para essa criança que iria nascer. Eu acho muito, muito hipócrita quem bate o pé que a mulher é obrigada a ter depois que engravidou, mas pouco se preocupa com o pai, que na maioria das vezes não existe, né? Essa discussão quase nem existe, para falar a verdade. A do abandono parental. Porque até nesse conto aqui, as pessoas estão focadas em obrigar ela a ter essa criança, mas pouco se importam para onde foi o pai. Por que esse pai não está aqui assumindo essa responsabilidade? Exatamente. Se você quiser ler algum comentário, a gente já passa para a próxima. Sim. Parece que tem um comentário. Outro comentário da Fabiana. Essa semana, todos nós vimos a notícia da menina, sim, de 10 anos, que foi abusada e engravidou. A justiça teve que autorizar o aborto. Sem essa ordem, ela não poderia ter esse recurso. Ela era abusada desde os 6 anos de idade. Eu não sei se você viu isso, Débora. Eu não sei se vocês estão assistindo a gente, viram isso. E mesmo assim, tinha muita gente na rede social falando que ela tinha que ter essa criança. Você pensa, primeiro a cabeça, né, de uma menina de 10 anos, depois de ter sofrido abuso. E aí, depois um monte de gente escrota, querendo obrigar ela a ter uma criança que poderia até matar ela, porque o corpo dela então não está preparado para isso. Então, infelizmente, a gente vive nesse país hipócrita, e é hipócrita mesmo, porque ninguém quer cuidar dessa criança depois que ela nasce, só quer sair por aí, postando vídeo em redes sociais para dizer que é pró-vida, mas depois, foda-se, né?
depois que está no mundo, se vira, passa fome, entra pro crime, não é problema meu. Pois é. Então fica para a gente se pensar também. Muita coisa a gente precisa mudar. Exatamente. Passa para a próxima? Próximo. A próxima está falando sobre essas relações familiares também. E é uma coisa, são os sonhos de Maria. Aí a epígrafe é os sonhos matam. Essa, esse desenho seria o desenho da Maria, né, que é o personagem desse conto. Nesse conto, Maria é uma menina que queria a atenção dos pais, mas os pais estão muito preocupados com outras coisas, com a vida deles, com o trabalho, e foda-se a filha. E é uma coisa que eu percebo muito nas escolas, que tem pai e mãe que chega lá, não sabe nem o nome completo do filho, não sabe qual ano escolar que a criança está. Isso é uma coisa muito comum, mais comum do que vocês podem imaginar. E aí, nesse conto, a Maria, ela fica tentando ter todos os sonhos do mundo para ver se consegue a atenção dos pais. Só que os pais não percebem que os sonhos que ela está adquirindo com o dinheiro, porque eles só dão dinheiro para ela, porque para eles a forma de criar essa criança é dar dinheiro. Ah, eu estou dando dinheiro, então tá tudo bem. Que é uma outra forma de abandono também, né? Quando você não dá afeto, quando você não dá atenção, os pais existem ali, mas eles não dão afeto para aquela criança, não dão atenção, não conversam com ela. Isso também é uma forma de abandono, que é uma coisa que acontece muito também. E aí eles não percebem que esses sonhos que ela está consumindo, que ela está correndo atrás com esse dinheiro que eles dão para ela sempre, são sonhos mesmo, assim, são aqueles doces que a gente chama de sonhos. E é por isso que ela tem essa aparência, ela se parece com um sonho, porque ela vai comendo isso tanto que ela morre muito cedo de diabetes. E é só aí que os pais percebem que os sonhos que ela tanto correu atrás, assim, que ela achava que se ela tivesse mais e mais daquilo, numa hora ou outra, os pais dariam atenção para ela, não era bem aquilo que eles imaginavam. Por quê? Porque eles não davam atenção, eles não a conheciam, não conversavam com ela. Então, esse conto ele fala sobre esse abandono presente dos pais, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, principalmente nas escolas. Tem uma tristeza muito grande nas escolas hoje, as crianças choram muito, todo tempo, assim, você tá no pátio ali, você vê muita adolescente, muita criança sempre chorando, e eles reclamam muito, quando você levanta a discussão sobre a relação deles com os pais, reclamam muito do distanciamento dos pais. Ah, meu pai, minha mãe, ele chega, ele vai pro celular, ele não conversa, ele não me dá atenção. Que é aquilo que a gente falou anteriormente sobre o mau uso das redes sociais também, né? Exatamente. Isso também não só em escolas públicas, né, mas particulares também tem esse abandono, principalmente. É uma coisa comum da sociedade agora, né? Que não deveria ser comum, mas é uma coisa que tem se tornado comum. Exatamente. Vamos para a próxima. Vamos. A próxima também está nesse caminho dessa ausência da relação entre pais e filhos, mesmo com os pais presentes. Eles existem, mas não se relacionam com seus filhos, que é o diálogo ignorado, mundo doente. Todos estavam muito ocupados para ouvir. Conta a história de um garoto, um garotinho, e ele se sente muito triste, ele se sente muito angustiado. E durante o conto, em diversos momentos, ele tenta atrair a atenção das pessoas para isso, ele tenta conversar com alguém sobre esse sentimento que ele tem, e ele não entende que sentimento é esse. E aí ninguém dá atenção para ele.
As pessoas o ignoram, elas estão muito ocupadas com outras coisas. Na escola, os coleguinhas querem correr, a professora não dá atenção, fora, ninguém dá muita moral para isso, o pai está muito preocupado com o trabalho, resolvendo seus negócios, e aí ele vai acumulando toda essa angústia até o momento em que ele chega a se matar, ele se mata. Então, assim, o suicídio entre crianças e adolescentes tem aumentado muito na última década, que vai de encontro a essas relações líquidas, né? A gente tem 5 mil amigos no Facebook, mas quantas pessoas a gente tem para se abrir, para conversar de verdade, para ter um contato humano, um contato real, né? Aquela coisa que a gente falou, as redes sociais aproximaram, a gente tem contato com pessoas de todo mundo, se a gente quiser, mas aparentemente elas distanciaram esse lado humano. Elas criaram barreiras humanas. A gente não acha que precisa mais ter contato humano porque a gente tem o contato através das novas mídias. A gente usa o celular para isso e tal, e no caso das crianças e adolescentes, isso talvez não seja, isso não é tão positivo para a criação, para a educação dessas crianças, porque os pais estão muito mais, aparentemente, estão bem mais distantes agora. Pelo menos é o que a gente vê nas escolas. E é também importante falar que também tem o caso desses adolescentes ou adultos também, que usam as redes sociais para postar só coisas bonitas, e na verdade não é a realidade, né, que está acontecendo, mas na rede social é tudo bonito, é tudo daquele jeito, mas em casa pode estar sofrendo algum abuso ou alguma coisa assim, mas na rede social tá lá, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? A gente vive a sociedade das aparências, né? Você tá aqui em um relacionamento todo fodido, mas aí você tira uma foto sorrindo e todo mundo acha que você é a pessoa mais feliz do mundo. E isso vale para a questão das famílias. Assim, hoje, eu até estava vendo esses dias um stand-up de um cara falando que hoje todo mundo tem foto dos filhos, e antes as pessoas quase não tinham foto dos seus filhos e tal, todo mundo tem nos celulares e tal, mas eu fico pensando o quanto dessas fotos, se esse número de fotos realmente simboliza uma afetividade por essas crianças. Igual eu moro num lugar que é um conjunto de prédios, então tem muita gente aqui, no mesmo ambiente. E durante a pandemia, que essas crianças não estão indo para a escola, elas estão soltas, elas ficam ali embaixo até às 11 horas da noite soltas. Então, assim, o quanto esses pais realmente se importam com essas crianças, e o quanto eles estão preocupados com a educação, com estar presente na vida dessas crianças, aparentemente, para mim, da forma como eu vejo, não são todos, é claro que nunca é todo mundo, mas parece que é regra e não exceção. Aparentemente, se não estiver dando trabalho para eles, foda-se. Tá no celular, tá vendo, sei lá, qualquer coisa que não seja educativa, que não vá somar nada para essa criança se tornar um adulto consciente, um adulto que possa ajudar, contribuir com o mundo. Foda-se, não é problema dele. O importante é que não está incomodando. Eu vejo muito isso, né? É a sociedade de dar coisas. Toda criança tem um iPhone, tem um celular caro, mas não tem o sentimento. Geralmente, ou uma grande maioria, não tem aquilo que realmente seria importante, que seria o sentimento dos pais, a presença, aquele diálogo, sabe? A afetividade. Realmente, eu também observo muito e acontece bastante na nossa sociedade, no mundo todo, né, também. Aí vamos para a próxima. Vamos. Essa na verdade, né? Domingo passado foi domingo Dia dos Pais. É até engraçado essa data. Quantas pessoas podem comemorar o Dia dos Pais? No Brasil, umas 5? Eu lembro que na escola a gente ficava assim, quando alguém tinha pai, a gente ficava assim, você tem pai? Nossa, ele tem um pai! Uau, você tem um pai! Que incrível! Tipo assim,
era raridade, né? Tipo, nossa, uau, a gente pode tirar foto com o seu pai? A gente brinca, mas é uma coisa muito séria, né? Essa daqui se chama Classificados. E é porque é um conto que fala sobre um professor de sociologia que ele abre os jornais pela manhã e ele vê que tem um anúncio muito estranho lá. Alguém anunciou que está contratando atenção das 18 horas da noite até as 8 da manhã e paga-se muito bem por esse serviço, por essa atenção. E no caso, essa atenção seria para os filhos de um casal. Eles estão. Por que eles estão contratando atenção? Porque, como eles trabalham das 8 às 18, quando eles chegam em casa, eles não querem perder o tempo que eles têm para ficar de boa no celular ou fazendo outra coisa com o filho. Então, eles querem contratar alguém para dar essa atenção, que seria uma responsabilidade deles, para o seu filho, das 18 às 8 horas da manhã. Porque eles não vão ter que cuidar dessa criança em momento algum. Até a imagem fala de uma criança, né, entrando na casa, e aí o marido pergunta assim, querida, tem uma criança aqui em casa. E aí a esposa dele responde, acho que é nosso filho. Acho. Porque eles não conhecem o filho dele de verdade, né? Eles não convivem com a criança. E aí esse professor de sociologia, ele lendo esse anúncio, ele até pensa assim, olha, eu poderia ficar muito assustado, mas como as coisas andam, as relações estão cada vez mais líquidas, eu não me assusto, eu acho que é só uma questão de tempo para as pessoas começarem a vender a atenção, né? Porque tudo hoje é capitalizado. Então a atenção é só uma questão de tempo para você vender isso também. Olha, você não quer cuidar do seu filho? Tudo bem, eu vendo a minha atenção para o seu filho e você me paga uma determinada quantia por mês. Então esse conto também vai nessa onda da discussão das relações familiares. Sim, deixa eu só acender a luz aqui que escureceu um pouco. Aí a gente tem a próxima. Deixa eu acender aqui. Prontinho, melhor, né? Então, as imagens que a gente tinha dessa segunda parte seriam só essas mesmo. Somente essas. Sim. Aí, se você quiser falar algo mais também para a gente concluir sobre o livro, antes da gente finalizar, onde pode encontrar todas essas imagens que a gente analisou aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiserem, pode deixar aí que a gente... Então, todas essas imagens estão no meu livro, né? Que é o Conto dos Esquecidos e Outras Histórias. É um livro com contos pequenos e todos os contos são ilustrados. E são contos que você consegue ler em 10, 15 minutos cada um. E são contos que falam sobre coisas que a gente está vivendo atualmente, que a gente está vivendo aí na última década, que a gente ainda vai viver por muito tempo. Então é um livro que eu considero assim, numa linguagem muito clara. Eu tenho ouvido isso bastante das pessoas, que está numa linguagem que todo mundo consegue compreender, a crítica, parar para pensar, refletir sobre aquilo. E ele está disponível no site da editora Dialética, e na Amazon, como e-book e como livro físico. Isso, e eu vou deixar a live salva aqui no IGTV. Se vocês tiverem depois algum comentário, né, alguma pergunta também, vocês podem deixar nos comentários lá, ou perguntar direto para o Túlio, né? Também está aberto para responder essas perguntas. E aproveitando aqui de encerrar a live, você tem novos projetos, livros em mente? Então, agora, talvez antes do fim desse mês, eu vou publicar um livro, que é apenas um conto em todo o livro, que se chama Senhor, Sangue na Serra dos Cristais. É um livro baseado em um fato de uma vila
que tinha próximo à cidade de Pirinópolis, uma vila que foi destruída pelos moradores de Pirinópolis, que era a Vila do Arena, e aí eu visitei o local, eu pesquisei um pouco, bastante sobre o assunto, e resolvi escrever um conto baseado no que aconteceu lá na Vila do Arena. E tá bastante interessante, tá com a minha pegada, né? Que tem a crítica sobre algumas questões que rolavam no período, no final do século XIX. Tem aquele meu tipo, tem o meu humor também, que é uma coisa que vocês vão ver se vocês lerem o meu livro. Tem um humor também aqui envolvido, não só a crítica, mas tem humor também. E, e tá um livro bastante interessante, que provavelmente eu vou lançar antes do final de agosto. Então, E aí eu tenho outros projetos que já estão prontos, mas eu vou deixar mais para o final do ano. Tem um que envolve samba, que é um projeto que eu gosto muito, assim, porque tá romântico, tá muito bonito, tá algo que me agrada muito, assim. É uma homenagem que eu fiz aos grandes nomes do samba, como o Jovelina Pérola Negra, o Dorival Caymmi, esses personagens do samba. E e por último tem o Laika, Contos de uma Terra Chamada Brasil, que é muito semelhante ao Conto dos Esquecidos, mas são contos especificamente baseados em fatos históricos da história brasileira. Eu, eu tenho muito esse lado assim de valorizar a história brasileira. É uma coisa minha, né? Professor de história, então. é muito interessante isso. Então, vamos aguardar, né, para a gente poder conferir depois esses próximos livros, para a gente estar também comentando mais um pouquinho. E é isso. Eu agradeço a todos e muito obrigado, Débora, pelo espaço. Obrigado mesmo, assim. Você tem sido uma amigona, assim. Você me forneceu esse espaço e tem me ajudado bastante, principalmente com a divulgação do meu trabalho. Valeu mesmo. Obrigadão. O espaço está aberto. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu. Depois compartilhem lá, comentem, para o vídeo ter mais visualizações e a gente conseguir atingir mais pessoas. E muito obrigada a tudo. Obrigada a todo mundo e bom final de Valeu. semana. Tchau.